Eu nunca abriria um desses 3 tipos de negócio e você talvez também não deveria. Por incrível que pareça, são negócios que a galera, principalmente os iniciantes, costumam abrir bastante no Brasil. Então eu resolvi compartilhar essa lista. Não é uma lista completamente surpreendente, tá? Muita gente com experiência em negócios concorda comigo, mas eu vou explicar cada um deles, por que são negócios ruins de abrir, por que são negócios mais arriscados do que parecem, enfim, por que são negócios em geral ruins, tá? Antes de eu falar os 3 tipos de negócio que eu não abriria, eu queria fazer um comentário aqui, porque sempre vai ter um espertinho vindo aqui nos comentários e falando: ah, mas o meu tio tem um negócio desses, ou eu sou muito bem sucedido num desses 3 negócios. E, cara, o meu ponto aqui não é que é impossível ser bem sucedido, tá? Nesses 3 tipos de negócio. Inclusive, eu conheço pessoas riquíssimas que são empreendedores desses 3 tipos de negócio. Dos 3 eu conheço, tá? São negócios que podem te levar à prosperidade, mas eles podem afundar a sua vida também. Com certeza não são negócios para iniciantes, provavelmente são negócios que podem fazer sentido se você tiver muito expertise, se você tiver um histórico familiar de empreendedorismo nesses tipos de negócio. Aí talvez possa fazer sentido, mas, cara, são difíceis pra caramba, tá? Existem empresas de capital aberto nesses 3 tipos de negócio e todo ano tem grandes empresas comprando empresas que surgiram talvez há pouco tempo nesses 3 tipos de negócio, mas a exceção é a regra do burro, né, cara? Não é porque... Como são negócios que abrem muito, tem muitas empresas abrindo nesses setores, sempre tem um caso de sucesso ou outro ali, e fica difícil você saber a história. Às vezes foi sorte, às vezes foi algum nível de expertise que a pessoa tinha, às vezes as gerações da família, às vezes foi, cara, uma extrema competência, mas eu tenho certeza que quem é competente e consegue ser bem sucedido nesses 3 tipos de negócio, provavelmente seria mais bem sucedido em outros tipos de negócio que são, entre aspas, melhores, tá? Se você tem um negócio desses 3 tipos e você está tendo sucesso, parabéns, massa, comenta aí sua história de sucesso aqui embaixo. Não ouça esse vídeo como um desencorajamento, tá? Se você tá indo bem, porra, você tá indo bem, entendeu? Mas se você, principalmente se você for iniciante, não conhece esses setores e você não entrou nesses negócios ainda, meu conselho é fique longe deles. E eu vou te explicar em detalhe por que ficar longe de cada um desses. Então, o primeiro tipo de negócios que eu, Bruno, nunca começaria é um negócio de restaurantes. Eu nunca abriria um restaurante. Um amigo meu que cuida do dinheiro de muita gente muito rica, uma vez falou com um grande investidor brasileiro, que eu não vou mencionar o nome, e que foi sócio aí de alguns restaurantes. E ele falou uma frase que esse amigo meu me contou que eu achei muito boa. Não sei se ele roubou essa frase de alguém ou se ele inventou a frase, mas ele falou que ter um restaurante é você fazer uma festa de arromba toda noite sem saber quantos convidados vão vir. Então, assim, os restaurantes que esse cara era sócio, né? Naquele núcleo paulistano ali, de pessoas ricas, todo mundo é sócio de um restaurante da moda para poder dizer que é sócio de um restaurante da moda, né? Mas esse cara, ele era sócio de restaurantes de alto padrão, assim, vamos dizer assim. Então, por isso que ele falou que é uma festa de arromba. Mas mesmo um restaurante mais simples, cara, é um negócio muito complicado, tá? Por quê? Primeira coisa, tem essa imprevisibilidade de demanda. Assim como todo negócio tem, né? Mas, enfim, além de ter imprevisibilidade de demanda, ele tem uma complexidade operacional muito forte. E quando você combina essas duas coisas no contexto específico de restaurante, cara, fica um negócio muito complicado. Então, deixa eu citar alguns pontos aqui. O primeiro ponto, você tem uma operação de compras razoavelmente complexa, né? Você tem que comprar ingredientes com muita frequência porque você não consegue estocar eles por muito tempo, né? São alimentos perecíveis. Até aí, beleza. Aí você tem na cozinha quase que uma operação de manufatura, né? É quase como se a cozinha fosse uma fábrica. Então você tem que ter toda uma gestão de produção ali atrás das cortinas, né? Que é bastante complexa. Além disso, você não pode estocar o produto final, né? Então, imagina que o restaurante é uma fábrica. Você produz os pratos, só que eles não podem ser estocados. Eles têm que ser servidos na hora que eles estão feitos. Senão a comida esfria, senão a comida perde a qualidade ali. E aí isso cria uma pressão operacional maior na cozinha. Não só você tem que ter uma fábrica bem azeitada, né?
uma manufatura muito bem azeitada, mas o timing dela tem que ser muito específico, né? Aí, em cima disso, você tem uma operação de serviço, né? Que é o quê? É o garçom tirando os pedidos, pegando os pratos prontos, levando a comida para a mesa do cliente. Então agora você tem uma manufatura complexa e sensível a tempo, que tem que conversar, tem que se encaixar com uma operação de serviços que também não é simples, porque o cliente está com fome, então ele tem pressa muitas vezes, tem restrições alimentares, então você tem que customizar o prato daquele cliente. Para ter tudo isso e ter demanda, você ainda tem que pagar um aluguel caro, né? Você tem que ter um bom ponto. Seu aluguel vai ser acima da média da região. Então, você tem uma estrutura de custos de manufatura, serviços e aluguel que tem que suportar aquela operação que é complicada. Qualquer coisa na cadeia que dê errado vai criar um cliente insatisfeito e é muito difícil fazer essa gestão. Então, se o garçom lesou, você tem um cliente insatisfeito. Se a comida tá ruim ou tá fria, você tem um cliente insatisfeito. E, né, toda uma série de coisas assim. E além disso, você tem uma imprevisibilidade de demanda. Tem dia que a casa vai estar cheia, tem dia que a casa vai estar vazia. Quando a casa fica vazia, você tem um estoque de produtos que é perecível. Então você perde muito produto caro às vezes, né? Proteína animal, esse tipo de coisa. Então isso tudo torna a operação de um restaurante uma das coisas mais difíceis que tem para fazer. Coloque em cima disso ainda que geralmente você vai ter que trabalhar 2 turnos, né? No almoço e no jantar. E de manhã você tem que fazer as compras para esses 2 turnos. Então você tem uma operação que às vezes começa às 8 da manhã com as compras e termina, sei lá, depois da meia-noite limpando a cozinha. Então você tem uma operação muito longa e na maioria dos casos você precisa ter essa operação longa porque se você não trabalhar 2 turnos, você está desperdiçando o aluguel caro que você está pagando, né? Aí varia um pouco do tipo de restaurante. Por exemplo, restaurantes Aquilo. Eu tenho um amigo que o pai dele tem vários restaurantes Aquilo e ele estava me contando um pouco do negócio. Restaurantes Aquilo, eles são mais simples porque eles tendem a funcionar só durante o almoço e dependendo da região ali, durante a semana, né? Ele vai pegar pessoas que estão trabalhando em escritórios, em centros comerciais ali, e esses são os clientes típicos de um restaurante Aquilo, pelo menos na maioria deles, né? Então, tudo bem você fechar de final de semana, tudo bem você fechar à noite, você ainda paga o aluguel caro, mas acaba sendo uma operação um pouco mais simples, né? Mas ainda assim você tem todos os outros problemas de desperdício de comida, perecibilidade do estoque de alimentos e dessa sensibilidade de qualquer coisa deixar o seu cliente insatisfeito. Você tem que ser muito bom de operação e você tem que ser bom de marketing também. Você tem que trazer o produto certo, e quando eu digo produto é ambiência, tipo de comida, no preço certo, para a região certa. Não é um negócio para pessoas que nunca trabalharam num restaurante na vida. É um negócio complexo, é um negócio difícil e qualquer uma dessas variáveis que você errar, você meio que se ferra, né? Então, por exemplo, se você errar o ponto, você se ferra. Se você errar na reforma e tiver uma ambiência que não ficou muito legal, é possível que você se ferre aqui também. Se o seu corpo de garçons não fizer um bom atendimento, tem restaurante que morre por causa disso aqui também. Beleza? Se o seu cardápio tiver errado, cara, você pode trocar de cardápio, mas puta, você abriu o restaurante, né? Aí, errado que eu digo é produtos não atrativos, etc. Vamos dizer, você abriu o restaurante, fica 3 meses ali com pouca demanda. Aí você mudou o cardápio, você percebeu que o problema era o cardápio. Será que as pessoas vão voltar ali? Sendo que elas já criaram na cabeça delas, pelo menos as pessoas que moram ali nos arredores, elas já criaram na cabeça dela a ideia de que, puta, não é um restaurante muito bom. E, cara, qualquer variável dessas pode ser complicada. Tem um sushi aqui perto que eu moro, que eles vivem vazios. E eles já puseram gente na rua para chamar, para comer lá. Eles fizeram promoção já, happy hour, uma série de coisas. E vive vazio aquele lugar. E todo mundo do bairro aqui sabe por que tá vazio. Que é todo mundo foi lá uma vez, achou a comida meio ruim, o peixe não é de ótima qualidade, o arroz não é muito bem feito. Obviamente ninguém fala para eles, né? Não sei se eles ouviriam, caso falassem. Mas tá vendo como uma variável estraga? Puta, eu iria mais lá se fosse melhor a qualidade, mas eu não vou. E, cara, eu não vou nem provar de novo. Talvez eles já melhoraram a qualidade, mas eu não sei. Até aqui a gente já viu, puta, é um negócio difícil mesmo, né? E aí você coloca outros fatos em cima. Agora vamos falar de competição. O competidor de um restaurante são todos os outros restaurantes no seu redor e os
produtos substitutos, tipo iFood, né? Eu posso pedir iFood de um raio ainda maior e mais um produto substituto que é eu cozinhar em casa, né? Ou eu comprar marmitas, por exemplo. Então, o restaurante ele tem muitos competidores. Se você tem um sushi em algum lugar, os seus competidores não são só os outros sushis. Porque eu posso falar, puta, esse sushi não é tão bom, ou, puta, demora muito para pedir, o garçom não chega ali na mesa a tempo, então eu vou, cara, vou no mexicano, entendeu? Faz sentido, né? Vou no lamen, vou no árabe, enfim, tem várias opções. Você concorre com muitos produtos que eu digo outros restaurantes que são parecidos ou são substitutos e, além do que, se a economia aperta, a galera sai menos. É um negócio bem complicado. Ou seja, você não pode ter muita margem, porque se você for um pouquinho mais caro às vezes, né? Dentro da sua categoria de restaurantes ali, as pessoas já vão deixar de ir. Mesmo que você trabalhe com alta renda, e aí talvez o público não seja tão sensível a preço assim, as pessoas ainda são sensíveis à novidade. Então talvez por um tempo, vamos dizer, você montou seu restaurante ali, gastou R$1 milhão, R$2 milhões, fez seu marketing, conseguiu clientes, o restaurante está cheio, passou 2 anos, perde-se o fator novidade, porque abriram outros 2 ótimos restaurantes que, além de tudo, são novos na vizinhança. E, além de tudo, eles viram o seu como um benchmark e fizeram ainda melhor. Acontece muito isso também no segmento de restaurantes. Às vezes, 2 anos depois, você já não está tão cheio. Como a sua estrutura de custos é muito alta, talvez mesmo com alguns clientes ali, mesmo com 50% da capacidade das mesas ali ocupadas, você ainda tem prejuízo ou você não tem um bom lucro. E você nem pagou o investimento que você fez. É um business muito complicado. Dá para ser bem sucedido com ele? Dá, obviamente. Tem vários restaurantes que duram 10 anos e vivem cheios no almoço e no jantar e conseguem ter uma boa margem, mas eles são a minoria. Você tem que ser muito profissional para conseguir ganhar dinheiro com restaurantes ou ter um pouco de sorte também. Eu, pessoalmente, não gosto de entrar em negócios que exigem muita sorte, ainda mais quando tem um investimento de capital, de dinheiro muito grande para entrar. Conheço restaurantes muito bem sucedidos, conheço restaurantes que lucram aí, cara, 200 mil por mês, tá? Geralmente dividido em vários sócios, porque tem essa questão também. É difícil você ter um restaurante sozinho, geralmente você vai ter uns 3 ou 4 sócios ali, o que talvez seja mais um contra, né, para esse tipo de negócio. É ruim você ter 3 ou 4 sócios, a não ser que vocês estejam muito alinhados, é muita discussão, é muito difícil chegar em decisões, né, muitas vezes, a não ser que você tenha uma governança muito bem azeitada, mas, puta, você tem um pequeno negócio local e você tem que pensar em governança, cara, não é pra mim. Pra quem é do ramo há muito tempo... Ah, e tem mais uma coisa ainda, cara. É comum os seus competidores sonegarem imposto, pagarem o fiscal da vigilância, esse tipo de coisa. Tem muita maracutaia aí no meio, aí você tem que ver se você quer participar disso ou não. Se você não participar disso, talvez você não consiga ter lucro, né? Porque os competidores já precificaram sabendo que eles vão dar uma sonegada ali. E talvez se você participar disso, você não vai dormir bem à noite. É meio né, complicado, né? Abrir um negócio que depende disso. Cara, a não ser que você venha de família disso, não abra um restaurante. Segundo negócio que eu nunca entraria, esse eu tenho até mais propriedade para falar, é um negócio de moda. Um negócio no ramo de roupas, um negócio de fashion, tá? Muito difícil também, de novo. Tem grandes empresas, tem marcas que surgem do além e crescem muito e tem várias coisas acontecendo aí, tá? Ao mesmo tempo, é um dos tipos de negócio que mais quebra com facilidade. Por quê? De novo, você tem problemas de demanda, você tem problemas operacionais. Minha mulher abriu uma marca de pijamas no ano passado, a gente testou até o negócio, a gente já estava ciente que era um modelo de negócio difícil, a gente imaginou que com pijamas talvez poderia ser um pouco mais sossegado, não foi, e aí ela resolveu fechar por uma série de fatores, mas principalmente porque, puta, para dar certo ia ter que colocar dinheiro no negócio por mais 3 ou 4 anos, para aí talvez, se der certo, começar a lucrar em cima disso. A gente resolveu arcar com as perdas ali de um ano, foi mais de 100 mil reais que a gente investiu e deu para sentir um pouco o negócio. Por causa dessa experiência também, a gente conhece um monte de gente que tem, inclusive ex-clientes dela, na consultoria que ela tem,
que ela tinha, né? Então, assim, a gente conhece o balanço dessas empresas, né? Empresas de capital aberto de moda, né? Se for para aquelas grandes empresas, Arezzo, aqueles grupos Soma da vida e tal, você pode ver que não são boas empresas no geral, tá? Não estou falando que as empresas não fazem bons produtos e operam de forma eficiente, elas fazem isso, mas mesmo assim elas têm dificuldade de ter lucro e têm prejuízo muitas vezes. Empresas de moda menores, tá? Uma série de problemas. Qual que é o problema da moda? Alguns, vamos lá. Primeiro, operacionalmente, você tem que prever o que vai vender numa determinada estação, verão, inverno, mais ou menos 6 meses antes. Idealmente 1 ano antes, mas 6 meses antes está ok, tá? A cada 6 meses, pelo menos, e aí tem muitas marcas que fazem isso de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, você tem que lançar uma coleção nova, você tem que lançar novos produtos. E você nunca vai saber se você vai estar acertando a mão ou não, entendeu? Porque os produtos eles têm que ser diferentes, eles têm que chamar atenção, é bem complicado. Então eu brinco que, puta, todo negócio bem sucedido de moda tá a 2 coleções seguidas de problema ali para afundar o negócio, né? Não quer dizer que o negócio vai desaparecer, mas talvez consuma todo o caixa que aquela empresa levou anos para gerar. Outra coisa, como você não sabe quais produtos vão vender bem daqui a 6 meses, você tem que fazer apostas, né? Então, cada coleção que você lança, você tem que fazer apostas de quanto eu produzo de cada peça, quanto eu produzo de cada tamanho, que é mais tranquilo, porque geralmente tem um padrão, e quanto eu produzo de cada cor, cara. Às vezes a cor que você acha que vai bem não é a cor que vai bem, às vezes o preto não vende bem, e aí você tem que... A cor que foi bem era uma que você não achava que ia tão bem. Você tem que ir fazendo apostas e você tem que carregar um estoque, né, de peças para cada uma dessas apostas, para cada modelo, cor, tamanho, etc. O problema é, quando chega na hora de vender, quando lança a coleção verão ali, por exemplo, você vai ver e o que está vendendo às vezes não é o que você mandou produzir mais. Então o que você mandou produzir mais, você vai ficar com aquele estoque sobrando, e o que você mandou produzir menos, você não consegue muitas vezes produzir a tempo para vender para as pessoas ainda durante aquela coleção, né? Então pega uma coleção verão, vai vender ali bem, depende um pouco da categoria de moda que você tá, mas geralmente uma coleção verão vai vender bem em novembro, dezembro. Em janeiro já está começando a complicar, porque já meio que já foi o grosso do verão, né? Mas as pessoas ainda compram. Só que, puta, você começou a vender em novembro. Aí em dezembro você viu quais são as peças, cores, modelos que estão vendendo mais. Aí se você falar, puta, tá vendendo mais dessa que eu produzi pouco, você tem uma decisão difícil para fazer, porque você vai ter que falar, puta, eu vou produzir mais dessa ou não? Se eu não produzir mais dessas peças, eu não vou ter um faturamento bom durante essa temporada aqui de verão. Eu vou sobrar com um monte de peça das que não estão vendendo e aí eu vou ter um problema financeiro. Se eu mandar produzir, muitas vezes os fornecedores não têm a pronta entrega. Por exemplo, a cor que está vendendo bem, porque o fornecedor já está vendendo o tecido do inverno. No verão, ele está vendendo o tecido do inverno, 6 meses depois, né? Então, ele não tem nem a cor mais. Então, você tem que mandar tingir. Logo, você mandou produzir em dezembro, talvez você consiga produzir para receber no meio de fevereiro ali. Só que o meio de fevereiro já é o fim do verão, né? As pessoas já não estão mais comprando tantas peças de verão no fim de fevereiro, porque aí você vai ter fevereiro, março, abril, já começa a esfriar, né? Dependendo da região que você tá. Então, é complicado, é uma decisão difícil, cara, porque se você não mandar produzir da peça que tá vendendo, você não vai ter um faturamento bom, e se você mandar produzir, talvez você não tenha um faturamento bom também, só que você gastou em mais estoque que não vai vender. Ah, Bruno, eu não posso vender esse estoque que sobrou depois? Pode, só que aí vai ser o da coleção passada. E aí, geralmente, as marcas elas têm que dar desconto, porque o público quer as peças novas, né? O público não quer o estoque antigo no mundo da moda. Brunão, eu vendo camiseta preta, né? Igual essas marcas aí de camiseta preta. Aí não tem problema, né? A camiseta preta eu posso vender o ano inteiro, é a mesma camiseta. É verdade, só que aí você tem um problema de diferenciação, né? Você vai ter que competir com grandes marcas aí, Insider, Minimal, diversas outras marcas de camiseta preta que existem. Quando você tem modelos próprios com cores próprias, etc., você consegue diferenciar o seu produto do concorrente. Se você vende um produto que é mais commodity, aí você tem um problema de diferenciação e, cara, boa sorte concorrendo em mídia com esses caras que
Talvez em 2020 dava, agora não dá mais, né? Do lado da demanda, cara. Do lado da demanda é complicado também. As pessoas, elas não são muito leais, muito fiéis a marcas de roupa. Elas gostam de experimentar marcas diferentes. Por causa disso, os custos de aquisição de cliente costumam ser caros. Você tem que usar tráfego pago, você tem que usar influenciadoras. Para tentar baixar um pouco esse custo, você tem que ficar produzindo criativos o tempo inteiro. Então, olha só, é parecido até com restaurante, né? Apesar de ser completamente diferente, um é roupa, o outro é comida, você tem uma operação muito complexa. Você tem que acertar no design, na compra, na manufatura, porque tem problemas de qualidade nas peças também, dependendo do fornecedor que você usa, é complicado. Às vezes o fornecedor perde a qualidade rápido. Aí você tem que acertar no marketing, no comercial, tem que fazer disparo de WhatsApp, conversar com o cliente e tal, senão é difícil você ter um ROAS bom nos anúncios. Você tem que ser bom em logística também, que é uma parte um pouco mais simples, mas puta, dá muito BO, dá muito problema de cliente comprou, a peça não chegou, greve dos correios, esse tipo de coisa. Você tem que ter um planejamento comercial e de marketing muito acentuado, porque você tem várias datas, você tem Black Friday, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, cara, Semana do Consumidor, que mais que você tem? Aí você tem flutuações de temperatura, cara, isso é foda. Eu tenho uma amiga que ela vende peças de inverno, principalmente, de tricô. E ela fica, cara, torcendo pro inverno chegar cedo, acabar tarde. E, tipo, ela fica fazendo a dança da chuva dela lá, entendeu? Porque se o inverno for ruim, ela vende peças no verão também, mas como é tricô, ela vende menos. Então, se o inverno for ruim, isso compromete todo o orçamento do ano inteiro dela. E se você não vender tricô, você vai vender alguma coisa que tem alguma nuance, entendeu? Pô, eu vendo, sei lá, biquíni, aí é no verão, né? Então, sempre tem alguma coisa, não necessariamente temperatura, mas em geral a temperatura impacta bastante também. Tem modismos que vão e vêm, então eu já vi uma empreendedora que mexia com calça jeans e aí meio que saiu de moda uma época lá, eu não sei se está em moda calça jeans agora ou não, mas tem umas coisas que entram e saem de moda, entendeu? E aí você mexe com um tecido específico, com uma técnica específica, com um estilo específico, isso pode te fuder também. Então, cara, olha quantas variáveis tem que dar certo pro negócio dar um pouco de dinheiro, né? Você nunca vai estourar com moda, você nunca vai... Você pode estourar com um negócio de moda, não me entenda errado, mas você nunca vai, cara, ter um lucro absurdo num determinado mês, né? É um negócio para ir construindo devagarzinho. Eu conheço muitos empreendedores de moda que estão endividados, que se endividaram, conseguiram pagar depois, mas é um negócio que, cara, assusta, assim. Você vê o balanço dessas empresas, pequenas mesmo, você vê as dívidas, as margens, a insegurança com sazonalidade, com custos de marketing que espremem cada vez mais a margem do negócio, o custo dos influenciadores também. É um negócio muito complicado, cara, muito difícil. O jeito de ganhar dinheiro nesse tipo de negócio... Ah, e tem mais um fator ainda. Quanto mais você cresce no mercado de moda, mais você tem que investir em estoque e em marketing, né? Então vamos dizer que eu faturei aqui esse ano 3 milhões, tá? Faturei, não é lucro, né? Em geral você vai ter um lucro aí de, sei lá, com 3 milhões é possível que você nem tenha lucro, inclusive. Mas você vai ter uns 10, 15, 20% de lucro aí, se for uma marca bem operada. Faturei 3 milhões, beleza. Vamos supor que eu tive aí 20% de lucro, tá? Então 600 mil de lucro. Esses 600 mil vão para o seu bolso? Não, porque ano que vem você quer faturar 5 milhões. E uma marca de moda que estagna é uma marca de moda que morre. Temos que nos lembrar disso justamente porque é moda, você tem que crescer a marca, tá? É um negócio que tem tanta flutuação que se você tentar estagnar, se você tentar deixar ele no mesmo nível de faturamento, ele tende a cair, né? Porque tem muitos imprevistos, seja a temperatura, não gostaram da sua coleção, concorrente novo entrando, o CAC subiu, tem várias coisas que podem acontecer no meio do caminho, né? Então vamos dizer que você tem ali 3 milhões e você lucrou 600 mil. Você vai querer crescer ano que vem? De repente para 5 milhões de faturamento. Para você chegar nesses 5 milhões de faturamento, você precisa reinvestir esses 600 mil, entendeu? Então você até pode tirar um pouco de dinheiro do negócio, mas não é um negócio que você vai tirar muito dinheiro. O jeito de se dar bem com moda é você executar muito bem, ter um insight de mercado bom,
ter uma boa fonte de financiamento barato, isso aqui é importante, tá? Muitas vezes essas empresas de moda, a fonte de financiamento barato são os pais ou os maridos. É comum. Ou esposas, né? Mas enfim, geralmente é a mulher que começa a marca de moda. E você tem que crescer a empresa até você conseguir vender ela para um grande grupo. Aí você faz dinheiro. Só que, cara, tem tanto risco nessa jornada, todos esses riscos que eu falei, que a qualquer momento pode dar errado, né? Então, é um mercado bem difícil e eu não entraria de novo nele, tá? Eu não operei, né, a marca de pijamas, eu só ajudei com dinheiro, mas, enfim, eu não investiria mais dinheiro nesse mercado, a não ser em situações muito específicas, mas não é um mercado que eu já tinha um preconceito depois de ver de perto, falei, cara, nem a pau isso aqui. Terceiro tipo de negócio que eu nunca começaria, tá? Um comércio de compra e venda, seja online, seja físico, tá? Comprar e vender produtos. Bruno, moda não é e-commerce também? O moda que eu falei é você ter a sua marca própria em que você cria seus designs de peças e, né, ou manufatura seus produtos ou manda produzirem, né, mas sob o seu controle ali. O que eu estou falando aqui é comprar e vender produtos que já existem no mercado. Pode ser da China, pode ser aqui do Brasil. Por exemplo, uma loja de roupas do interior multimarcas, né, seria um comércio. Um supermercado seria um comércio. Uma loja de Mercado Livre seria um comércio. Dá para ganhar dinheiro com comércio? Cara, óbvio que dá. Todos esses que eu falei, dá para ganhar dinheiro, falei desde o começo do vídeo, mas são negócios que, pelo meu critério, pelo que eu já observei por 2 décadas aí observando negócios e pelo meu entendimento dos fundamentos dos negócios, eu nunca entraria. Qual que é o problema de comércio, tá? Primeiro, se você tem um comércio físico, você provavelmente tem competidores na internet. Até o supermercado tem, cara. Eu hoje faço boa parte das minhas compras de mercado no supermercado do Mercado Livre. Óbvio que, fruta, carne, eu vou no mercado comprar. Mas produto de limpeza eu já compro tudo pelo Mercado Livre, que é mais barato, mais prático. Então, né, já comeu uma parte da margem do mercado aqui que eu faço compras. Roupa, eu compro quase tudo pela internet. Pô, Bruno, então o negócio é ir pra internet, né? Não, já fiz 2 vídeos falando dos problemas de marketplace, de ter lojas em Mercado Livre. Qual que é o problema essencial de comprar e vender produtos? Cara, o produto que você está comprando, isso tanto online quanto offline, tá? O produto que você está comprando e vendendo é o mesmo que outra pessoa pode comprar e vender, certo? A não ser que você tenha um direito de distribuição exclusiva daquele produto. Vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que mexe com móveis de luxo da Itália. Ele tem contratos exclusivos de importação de certas fábricas da Itália. Ele ganha dinheiro com isso. Aí beleza. Mas se você não tem um direito exclusivo de venda, o cara que faz aquele produto, a empresa que faz aquele produto, seja ele qual for, né, ele vai ter interesse em ter várias pessoas revendendo esse produto. E aí qual que é a sua vantagem de revender o produto versus o outro cara que está revendendo o produto? Seja online, seja em loja física, cara. Então, eu vi um vídeo outro dia dos caras da Maromba aí, falando de como gerir bem uma loja de suplementos. Acho que era o Cariani, que inclusive teve loja de suplementos, né? Se encaixaria aqui na minha definição de comércio. E, cara, eles estavam falando várias piruetas que você tem que dar para tentar reter o cliente. Eles estavam falando de loja de bairro, tá? Para tentar reter o cliente, convencer o cliente de que vale a pena ele pagar mais para comprar na sua loja. E aí, cara, você tem que fazer todo um trabalho de WhatsApp, de apresentação de produtos e tal. E eu fiquei vendo aquele vídeo e falei, cara, parece muito trabalho para provavelmente não dar certo, entendeu? Tipo, beleza, eu compro suplementos, né? Eu já comprei suplementos em loja de bairro. E, cara, no fundo, se tiver mais barato na internet, você compra na internet. E aí, de novo, na internet tem vários caras revendendo os mesmos produtos, e aí você vai no mais barato de todos, né? Que tenha um mínimo de reviews ali, de confiança, né? Para passar. Talvez que entregue no dia seguinte, mas enfim, não tem muito caminho mágico, né? Quem que ganha dinheiro com isso? Acho que principalmente na internet, quem tem muita escala, né? Então você tem uma operação muito grande, consegue comprar barato, consegue operar no giro ali. Então você tem uma margem baixinha e um giro alto. Ou consegue sonegar, consegue, enfim, fazer as suas maracutaias aí. Tem muito disso também. E esse é o principal, cara, é você ter muita escala. Só que eventualmente você tem que ter mais escala que a Amazon. Mais escala, entendeu? Não tem como. Tô exagerando um pouco aqui, mas vai ficando complicado, né? O outro jeito de ganhar dinheiro com comércio é você estar num nicho muito específico
em que as pessoas querem realmente um atendimento personalizado, são geralmente produtos mais caros, de alta margem, porque para você querer um atendimento personalizado. Então, cara, eu não sei se isso dá dinheiro, tá? Mas eu vou dar um exemplo. Se você tem uma loja de bicicletas de triatlon, puta, sei lá, cara, são itens de 100 mil reais e as pessoas querem testar a bicicleta antes de comprar e querem talvez customizar com certas catracas e sistemas de freio e tem todo um paranauê desse, aí beleza, aí talvez dê para realmente ganhar dinheiro com isso, né? Mas é um ramo muito difícil, cara. Porque aí nesse caso, por exemplo, você tem um estoque de 100 mil reais também, né? E aí você tem que gerar aquele estoque. Me lembrou de um amigo meu que revende carro usado, e eu tava falando com ele no Réveillon, e ele tava falando que é difícil, cara, você tem que gerar rápido o estoque de carros, porque vamos dizer que ele compra um carro ali por 80 mil, ele quer revender por 100, né? Ou por 90, sei lá. Aquele 80 mil poderia estar rendendo, né? No Tesouro Selic, na CDI. Então ele tem que gerar rápido. Se ele ficar com aquele carro no estoque por muito tempo, a margem dele já foi comida pelo que ele poderia ter ganhado na CDI, né? Que seria o custo de oportunidade dele. Então é um negócio muito difícil porque, apesar de ser um negócio de operação mais simples do que restaurante ou marcas de roupa, ele é um negócio que você tem muito pouca oportunidade de diferenciação. Então, esses 3 negócios, eles têm pouca barreira de entrada, né? Muita gente pode abrir um restaurante, apesar de custar ali seu 1 milhão de reais, 2 milhões de reais para abrir um restaurante, ainda assim é pouca barreira de entrada, tem muita gente que abre restaurante, né? Não é para qualquer um, mas qualquer um que consiga se juntar ali com 3, 4 sócios, colocar 100 mil cada um, financiar o resto, consegue abrir um restaurante. Marca de roupa, mesma coisa, pouca barreira de entrada, comércio de produtos, seja comércio físico ou online, muito pouca barreira de entrada. Esses 2 primeiros, o restaurante e a empresa de moda, né, marca de roupas, eles têm boas oportunidades de diferenciação. Você pode fazer um branding, você pode fazer um produto diferente, etc. Só que eles têm uma complexidade e uma imprevisibilidade operacional e de demanda que torna o negócio muito frágil. O comércio, o problema não é esse. O comércio é de... Você não tem nem barreira de entrada, nem oportunidades reais de se diferenciar, né? Todo mundo tenta se diferenciar com um bom atendimento ao cliente, esse tipo de coisa, mas no fim das contas é preço, né, cara? Preço, prazo de entrega. Não é à toa que o crescimento aí de Amazon, Mercado Livre, foi tão grande nas últimas décadas, né? Então, cara, se você quiser entender um pouco mais o fundamento por trás dessas coisas, eu vou deixar um vídeo aqui para você sobre barreiras de entrada e diferenciação, que são coisas que você quer em qualquer negócio, em qualquer ramo que você for entrar. Então eu te vejo nesse vídeo aqui.